hoje a gente vive uma crise de identidade no futebol brasileiro, né? Você era de um tempo em que o futebol brasileiro era um futebol de posse de bola, né? Você ia jogar com os times do Rio lá, era aquele gramadão mais alto, depois você vai contar um pouco dessas histórias. E o futebol na Inglaterra era aquele futebol aéreo, né? Era só aqueles cruzamentos na área, aquela coisa tal. Hoje você pega o campeonato inglês, eu tenho certeza que você assiste, cara, é um futebol, todo mundo propondo o jogo, é bola no chão, dificilmente tem bola aérea, né? Bola no chão, jogadores habilidosos, aquela coisa tal. E o futebol brasileiro, tirando as exceções aí do Flamengo e do Atlético, que tem um time tecnicamente, que tem times tecnicamente muito fortes, o resto, velho, é só cruzamentão e aquela coisa, aquele bumba meu boi, pancada e faz 1-0 e pronto, né? Não, então, ou seja, o futebol, e nós estamos pagando preço alto por isso, né? O futebol exatamente. brasileiro. A gente vai bem na América do Sul, uma hora que vai para a Copa do Mundo, ferro. Não, e outra coisa, Vanderlei, você está falando uma coisa que eu presto muita atenção. A gente tem que resgatar a nossa escola. E um cara que está fazendo um trabalho legal, que é uma escola latina, cara, que é o treinador do Fortaleza. O Fortaleza está jogando um puta do futebol. Não é porque tirou São Paulo ontem, não. Eu acompanho todo mundo. O Ceará vinha bem, deu uma queda, né? Mudou um pouquinho lá agora as coisas. Mas eu vejo equipes fantásticas jogando aí. Talvez por uma questão assim de necessidade de resultado e busca, o Grêmio, o próprio Santos na pressão, às vezes quer buscar alternativa que é fora da sua característica, né? Então, você fala de um Flamengo, eu vejo equipes menores, com propostas melhores, assim, mais organizadas do que equipes que são bem conceituadas. A gente viu um Atlético Mineiro do Cuca, que é bem matreiro, né? O Cuca é um cara matreiro, o Cuca é um cara que todo mundo fala mal, fala aqui e tal, e o Cuca está chegando toda hora. O Cuca sabe jogar com a camisa 10 numa função que hoje quase ninguém usa, né? O Cuca, me lembro do Goiás lá, quando ele fez aquela recuperação fantástica de Danilo jogando na Zona Morta, trouxe o Danilo para o São Paulo, no Santos ele conseguiu fazer o Santos jogar. Então, assim, temos, ainda dentro da nossa escola, nós temos grandes treinadores. O grande problema é que, às vezes, o pessoal quer o resultado. E escolhas erradas, né, Vanderlei? Quando você traz, por exemplo, você traz um Gesualdo para o Santos. Nossa! Aí, eu joguei no Porto, cara. Então, você pega assim, ó, a escola portuguesa lá, e a escola deles tem aquele modelo de periodização tática, ela é muito boa, tem bons treinos e tal, você aprende bastante. Você troca ideia com aquilo, é legal. Mas, cara... você joga por 30% de posse de bola, até que você consiga transformar 30 em 70, quando você faz um gol, acha uma bola e tal. E o Santos não conseguiu jogar com o Gesualdo. E ainda estava todo mundo aí, Pituca, Lucas Veríssimo, Soteldo, Marinho, e não conseguiu fazer. Então, cara, assim, é por isso que eu falo que a direção tem que estar mais para perto, porque foram escolhendo na base da pressão, e não adianta. E tem muito pseudo conhecedor de futebol, estão em grandes redes aí, e o cara expõe uma opinião, e amanhã a coisa mudou, ele já muda, e aí muita gente está engolindo esses caras, e o futebol é totalmente diferente disso, porque você falou uma coisa interessante, Vanderlei, que nós temos que voltar à origem e à escola nossa e buscar a nossa história, a nossa identidade. Como eu falei aqui, você aborda o futebol de uma maneira... você pega de uma maneira ampla, mas eu acho que você tece os seus comentários, eu vejo os seus programas, você tece em cima de uma história que você conhece muito bem. E é nela que nós temos que nos apegar para a gente poder retomar. E eu acho que esse é o momento, e o Santos hoje não consegue, não é que não consegue. O Santos nem precisa de algo maior do que não ser de se firmar, de voltar a ter resultado, de permanecer numa Série A sem brigar, como foi na Série A1 do Campeonato Paulista, no último jogo contra o São Bento. Se empata ou perdesse um jogo, estava numa Série A2, catastrófico financeiramente, no mínimo financeiramente. Então, todos os outros aspectos, os jogadores, a perda de valor que você tem em cima disso. Então, o Santos tem que voltar muito para a sua história e começar a sua recuperação. Quando eu entrevistei outros jogadores aqui, o Índio e tal, e o próprio o João Paulo, o Juari esses dias, e o Juari teceu muitas críticas com relação ao garimpo de jogadores, enfim, que a atual gestão está fazendo aí, e muita coisa. E o João Paulo falou uma coisa que aí... o João Paulo chegou a jogar com você, não jogou no Santos? Jogamos 92, a última passagem quando dele ele voltou, Santos. né? Quando ele voltou para encerrar, né? O Papinha. O João Paulo, ele falou uma coisa aqui
me falou o seguinte, falou, Vanderlei, hoje você não tem mais treinador. Você tem técnico. Qual treinador hoje que pega e vai lá e faz o que o Tele Santana fazia? Se o Pará tá errando cruzamento, Pará, você vai ficar 1 hora depois do treino aqui cruzando. Enquanto você não melhorar aqui 80% dos teus cruzamentos aqui, você não vai embora. Mas aí entra o cara da fisiologia e fala assim, não pode. Senão vai estourar, não sei o quê, ele não vai poder jogar, aquela coisa. Só que assim, a gente fica vendo esses cruzamentos que a gente tem no Santos hoje, cara. Que eu duvido que se você eu que você era tranquilo, hein? Você era um cara caladão ali e tal, fazia os seus gols, a resposta era metendo a bola na rede. Mas se o Índio não cruzasse umas bolas para você, se o Luiz Carlos, os laterais, o Veiga não cruzasse certinho para você, pelo amor de Deus, né? Como é que você vai passar fome? A bola não chega, pô. Então, Vanderlei, é bom você colocar isso, porque é o seguinte, como o nosso olhar era muito treinado, por que a gente fazia? Hoje, o futebol se treina muito o jogo, não se treina a parte analítica, né? Que é a especificidade da função, o lateral cruza mais, o último terço para os pontas, né? Que a gente chama hoje de extremos, para driblarem mais, ter um pouco mais de liberdade, de ousadia, aí, da escola brasileira, do improviso. Mas nosso dia a dia era diferente, que nem eu pedia muito para o Veiga, para o Flavinho, para o Índio, para o Dinho, Furacão, que depois veio uma força lateral direito. Eu falava para eles, às vezes, que eu era muito bom cabeceador. Eu falava para eles, tira o peso da bola. Que eu gostava de fazer uns treinamentos no dia a dia. Eu falava, vamos fazer uma ponte aérea. Então, eu tinha um tempo de bola muito bom. Eu cabeceava muito bem, porque eu sabia chegar no tempo da bola certa. E eu treinava no dia a dia. Então, quando eu olhava para ele, já sabia que ele estava fazendo de um jeito que não estava... Que eu falava para ele, a zaga vai me tirar todas as bolas rápidas. Mas as bolas, com um pouco mais de tempo, eu vou ganhar elas. E em muitos jogos era o contrário. O Almir mesmo me colocava bola, que era tudo bola muito rápida, eu chegava rápido nela. Mas tinha jogos que o Almir só tirava o peso da bola e a bola flutuava um pouco mais. E eram as bolas que eu mais gostava, porque eu tinha um tempo de bola bom. Eu subia antes do zagueiro, eu acho que eu vi ontem um jogo. Estava vendo meu filho aqui, o Leicester e o Napoli, jogando aqui aquela Premier League, né? Na Premier League, isso. A Premier League, e o atacante do Napoli, o Negão, cara, fez um gol. Quando a bola saiu do pé do lateral, eu ainda falei pro Matheus, meu filho, falei gol. Porque o Negão, cara, subiu antes, na hora que ele subiu antes, na hora que a bola estava chegando, o zagueiro do Leicester sobe depois. Então, na hora que ele está subindo, ele está lá em cima, o cara começou a sair do chão, ele ficou parado, porque o cara subiu e eu tirava muito proveito disso, porque eu subia no tempo certo, quando a bola era mais leve. Porque eu já subia antes, quando o cara estava subindo, eu ficava parado. Eu escolhia onde ia cabecear. E o Negão fez esse golaço. Falei, essa é a bola que eu treinava no dia a dia e que, às vezes, a gente tira o analítico do treino, porque se treina muito jogo. Hoje, treina jogo, numa intensidade muito alta. E é igual você tá pegando um carro e você tem uma habilitação e você pode andar numa rodovia 120, o carro é tão bom, você está tão bem treinado que você quer ir a 180 sempre. Mas os teus reflexos, eles não são para 180, são para 120. Existe um limite. Então, assim, tem que se voltar a isso, construir muito isso. E eu vou te falar, Vanderlei, se você fizer tudo isso, eu falo aqui para você com mais de peito aberto, eu vou te falar para você, você tem pouco respaldo para fazer esse trabalho. Porque todo mundo vai cobrar você de curto prazo. Eu acho que essa é a escola de formação. A nossa escola era essa, a identidade nossa sempre foi essa. Então, talvez, e aí você ouviu de vários outros ex-jogadores, né, que estão atuando, alguns numa função, outros em outra, mas falta muito isso e a gente espera poder retomar isso. Eu, como treinador, eu tenho essa obrigação de fazer e a gente sempre espera ter um respaldo para que o seu trabalho com o tempo ganhe, né? Agora, pensando no momento que vive o Santos hoje, talvez eu teria pouco tempo para isso, eu assumindo o Santos hoje. Aí eu faria diferente de algumas coisas que eu vejo, por exemplo, o Carille fazer, mas eu, como torcedor, eu espero que dê muito certo e a gente consiga os resultados. Mas você falou umas coisas aí interessantes. Tira o peso da bola. Os caras hoje não cruzam. Hoje esses dias eu tava conversando aqui, fazendo uma live pós-jogo aqui. Você lembra daquele... Aí a minha crítica era para os cruzamentos. Você lembra da final da Copa América de 89? Brasil ganhou do Uruguai de 1-0. O Mazinho cruzando da direita. E o Romário sobe. Antecipou e fez o gol. Então, mas o Mazinho... O que o Mazinho faz? O Mazinho dá um tapa na bola assim, cara, e olha
né? Ele presta atenção, ele dá uma olhada assim, não dá, claro que ele não para, né? Na corrida ali, ele dá aquele tapinha na bola para que ele vai dar o cruzamento, ele olha para ver como que tá o Romário. É aquilo que você falou. Tira o peso e bate para fazer a curva certinha e tal. Cara, eu duvido, não tem hoje. Tô falando de Santos, tá? O Santos hoje não tem hoje quem faz um cruzamento desse tipo. Talvez o Sanches e o Jean Mota, de vez em quando. Mas o Sanches talvez é um cara que tem esse tipo de noção. Ele fez alguns lançamentos, até na Copa Sul-Americana, que o Caio Jorge fez o gol. Daqui a pouco eu quero que você fale do Caio Jorge. Assim, tirando o peso, né? A bola chega na medida, assim, pro cara dar só um tapinha na bola, só desviar do goleiro, aquela coisa e tal. Porque isso aí é fundamental para o atacante também, né? Não adianta você ficar arremessando laje toda hora pro cara lá, como é que, né? O cara, quando é bem qualificado, tudo bem, ainda domina no peito e tal, faz aquela coisa. Mas isso não é. Não faz, exatamente. Né, então, mas você não faz. E outra coisa, o mais importante, o Vanderlei, que a bola não é a partir do cruzamento, é a partir do final. Então, sim, eu sempre falo muito isso para alguns jogadores que a gente treina hoje, falava para os caras que eu jogava. Eu vou te dar a leitura certa da bola. A bola, para mim, ou vai ser rápida ou vai ser lenta. Só espera o sinal. E a gente treinava isso. Então, e vou dizer uma coisa para você, não tem mágica. Não é um negócio, na última hora, não, ninguém descobriu isso. Você treina, porque não tem mágica para fazer.